Irmãos, sexta-feira eu viajei para Minas Gerais, para Contagem, em Minas Gerais, para dar um treinamento lá numa igreja. E assim que eu cheguei no aeroporto, o irmão que foi me buscar, na hora que eu entrei no carro, ele falou para mim o seguinte, falou: pastor, o caminho normal que nós temos que fazer, ele está com um pouco de trânsito, eu vou pegar um caminho alternativo para a gente chegar mais rápido no hotel, tudo bem? Falei, tá, tudo bem, tranquilo, você que o conhece. Então ele pegou um caminho alternativo, entrou por algumas ruas, entrou numa, entrou em outra, e depois de andar uns 20 minutos de carro com esse irmão, ele chegou numa rua que mudou, o trânsito que ia, agora não estava mais indo, estava voltando. Aí ele foi para uma outra rua, a rua estava fechada, bloqueada. Resumindo a história, ele acabou tendo que voltar e ir pelo caminho original, porque no atalho ele encontrou bloqueio. Já aconteceu com você, de você tentar encurtar alguma coisa, uma distância, e você vai, e quando de repente você imagina que vai chegar mais rápido, o negócio está bloqueado e você tem que voltar tudo de novo para o caminho original. Já aconteceu isso com você? Diga, ai, ai, ai. É complicado, né? Pois é. Você sabe que buscando a paz, irmãos, muitas pessoas tentam encontrar a paz um atalho. E no final da história, elas descobrem de que o caminho está bloqueado. Vou te dar um exemplo. A pessoa, quando ela está passando por um problema financeiro grande, ela está com lutas e adversidades financeiras na vida, ela fala bem assim: se vier um dinheiro na minha mão e eu prosperar, aí acaba essa tribulação na minha mente, eu vou ter paz. Aí o dinheiro vem na mão dela, ela recebe e ela prospera. E depois de receber e prosperar, ela descobre que ainda não conseguiu encontrar paz. Alguns pensam assim: olha, se eu realizar um sonho, eu estou trabalhando muito, estou muito cansado, eu estou muito estressado com as coisas, mas se eu realizar um sonho de fazer uma viagem para um lugar, algo que eu sonho desde quando eu era adolescente, depois que eu fizer essa viagem, aí eu vou encontrar paz. A pessoa viaja, fica dias, se diverte, depois que volta para casa, ela descobre, não conseguiu encontrar paz. Outros pensam assim: olha, se eu secar um pouquinho, tiver um corpo sequinhozinho assim, definido, igual o do pastor Bruno, aleluia. Não, brincadeira, para de rir. Aí eu vou ficar feliz e eu vou ter paz. Aí a pessoa perde uns quilinhos, emagrece e tal, e ela descobre, ainda está faltando alguma coisa. Porque tudo isso é atalho, irmão. Existe um caminho que nos proporciona a verdadeira paz. E é sobre esse caminho que eu quero conversar com os irmãos aqui nessa noite. A mensagem que eu quero compartilhar, ela tem como tema o caminho para a paz. Quantos de vocês querem ouvir essa mensagem? Então abra sua Bíblia comigo na carta de Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Coloque a mão no coração, feche os olhos para orarmos mais uma vez.
Pai de infinito amor, graça e misericórdia. Esse é o momento da sua palavra, Pai. Nós honramos ao Senhor e honramos a sua palavra. Por isso pedimos, fala conosco. Usa a minha vida para que eu seja um canal, um instrumento em tuas mãos, para trazer a tua resposta para os teus filhos. E que o teu nome, Senhor Jesus, somente o seu nome seja glorificado aqui nesse lugar. Nós oramos juntos como igreja, no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Pode aproveitar o embalo e dizer glória a Deus. Será que é possível viver essa verdadeira paz diante de todos os conflitos que enfrentamos na vida? Será que realmente é possível desfrutar de paz em um mundo tão atribulado como nós vivemos? A Bíblia, ela nos afirma que sim. A palavra de Deus está repleta de promessas para nós a respeito de paz. Muitas promessas. Em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 11, na sua parte final diz: buscai a paz e segui-a. Se a Bíblia diz que nós devemos buscar a paz e seguir, é porque é possível eu encontrá-la. Agora, como que nós fazemos para encontrar esse caminho e seguir ele? Como nós podemos encontrar essa verdadeira paz? Deus me deu algumas orientações a respeito disso. E a primeira delas é: se nós queremos encontrar o verdadeiro caminho da paz, precisamos tomar uma decisão de não andar ansioso por nada. Se queremos encontrar a verdadeira paz, precisamos de decidir isso. Nada vai me deixar ansioso. Olha o que diz esse texto de Filipenses no capítulo 6. Filipenses 4:6, o texto que nós lemos. Não estejais, em uma outra versão, depois coloca para mim, inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Não devemos estar ansiosos por coisa alguma. Isso inclui não andar ansioso com tudo aquilo que você está preocupado que precisa resolver esse mês. Não andar ansioso por coisa alguma inclui você não ficar atribulado com as contas que estão acumulando para se pagar. Não andar ansioso por coisa alguma inclui você não estar com o seu coração e com a sua mente atribulada pelas lutas que você tem enfrentado no seu casamento. Não andar ansioso por coisa alguma inclui você não ficar atribulado com os problemas que você tem que resolver lá no seu trabalho. É decidir não andar ansioso por nada. Jesus ensinou para os seus discípulos já naquela época, nos tempos de Jesus. Ele está ensinando para os seus discípulos sobre não se preocupar, sobre não andar ansioso, lá naquela época, porque ele já sabia de que isso rouba a paz. Isso rouba a nossa paz, irmãos, nós ficarmos preocupados com coisas que estão para acontecer no futuro. Isso drena as nossas energias. Isso impede você de dormir direito. Isso deixa seu coração acelerado. O que nós precisamos fazer? É uma decisão. Eu não vou andar ansioso. Olha o que Jesus falou para os seus discípulos em Mateus capítulo 6, versículo de número 34. Não se preocupem com o dia de amanhã, pois basta a cada dia o seu mal. Por que você está preocupado demais com amanhã? Você precisa viver o hoje. Pastor, mas como é que eu não vou me preocupar? Eu tenho um monte de coisa para resolver. Eu tenho um monte de conta para pagar. Como é que eu não vou me preocupar? Escute, o que Jesus está dizendo é: não se preocupe com o dia de amanhã. Eu preciso me preocupar então com o dia de hoje. Então, se é algo que você pode fazer hoje, faça. Amanhã é outro dia. Você acordou amanhã, já aconteceu por diversas vezes, já comigo e eu acredito com você.
Você ficar preocupado demais, ai meu Deus do céu, isso acontecer. O dia passou e não aconteceu nada. O dia passou e Deus proveu um milagre. O dia passou e as coisas mudaram. Todo o rumo da história mudou. Meu Deus! Sabe o que é isso? É nós tomarmos uma decisão de que eu vou resolver o que é hoje. Hoje é domingo, eu estou aqui no culto, eu não vou ficar preocupando com coisas que estão no trabalho. Muitos chegaram aqui, na hora da adoração já estava anotando, amanhã eu não posso fazer isso, não posso esquecer disso, aquilo outro. Você precisa pensar no hoje. Você está aqui cultuando e adorando a Deus hoje, então hoje a sua vida é totalmente voltada para isso, para adorar, ouvir a voz de Deus e cultuar a Deus. Amanhã é outro dia, e aí amanhã você dá o seu melhor amanhã. Não pode deixar a sua mente ser consumida pela ansiedade de coisas que vão acontecer no futuro. Você sabe que essa é uma luta diária, e eu estou no meio dessa luta junto com você. E o que eu tenho aprendido a fazer para vencer essa luta diária? Todo pensamento que vem com coisas que vão acontecer amanhã, principalmente na hora de dormir, eu fico com aqui uma frasezinha na minha cabeça e com um dedinho assim, ó, delete, delete, delete. Então veio, aquilo precisa resolver, delete. Mas assim, delete. Porque eu não quero que aquilo ocupe a minha mente. Não é hora de ocupar a minha mente. Se alguma coisa está vindo para consumir as suas energias, drenar suas forças e deixar você ansioso, você precisa falar com você mesmo, delete. Cutuca o seu vizinho e fala para ele assim, delete, irmão, delete. Mas tá... eu estou tão preocupado. O que você vai falar para ele? Delete. Porque senão isso vai roubar a sua paz. Não podemos permitir com que as coisas do futuro roubem a nossa paz, irmão. Como é que vai ser a criação dos meus filhos? Como é que vai ser lá o meu trabalho daqui a um ano? Como é que vai ser agora essa situação que eu estou passando no país? Como é que vai ser? Irmão, basta cada dia o seu mal, não se preocupe. Segunda coisa que nós precisamos fazer, se queremos trilhar o caminho da paz, é que nós precisamos tirar um momento com Deus todos os dias. Para viver esse momento de paz, trilhar esse caminho de paz, eu preciso separar um momento para eu estar diante de Deus. Esse texto de Filipenses diz que antes as suas petições sejam conhecidas por Deus. Ao invés de andar ansioso, preocupado, inquieto e inquieta, as suas petições sejam conhecidas por Deus, e aí então a paz que excede ao entendimento humano, ela virá sobre você. É tirar um momento com Deus, um momento onde você se acalma, pelo menos 5 minutos, irmão. Silencie um pouco a sua mente. Acalme um pouco a sua mente conversando com Deus. Sabe qual é o problema? É que você conversa muito consigo mesmo a respeito dos problemas. Você fica pensando nos problemas e aí fica falando. Alguns mexem até a boca, falam assim, mas isso daí não der certo? Meu Deus do céu, como é que vai ser, né? Ai, meu Deus do céu, mas eu já tentei isso, mas eu já tentei aquilo. Ai, e agora, como é que vai ser? Aí você fica conversando com você mesmo. Ao invés de você aumentar a sua tempestade interior conversando com você mesmo, aprenda a conversar com Deus. Conte para Deus as suas preocupações. Conte para Deus os seus problemas. Se você tirar um tempo com Deus e se doutrinar a desabafar tudo diante dele, você vai aprender a tirar tempo de paz. Existem 3 lugares que eu amo fazer esse desabafo com Deus. Um é na minha casa. Eu tenho um lugar na minha casa onde todos os dias eu vou lá e irmão, conversa com Deus como você conversa com um amigo. Eu não precisa mudar a sua voz ao altíssimo, poderoso, glorioso Deus. Você para lá no seu quarto e você coloca tudo o que está incomodando o seu coração diante dele. Pai, eu estou assim, você vai falando. Eu tenho um outro momento que é do lado de fora da minha casa. É um cantinho que eu vou, lá onde eu moro, para a grama, e eu sento num banquinho e eu fico lá conversando com Deus. Eu coloco tudo para Ele, mas tudo, irmão. Eu falo tudo para o Senhor. Eu tenho um terceiro lugar que eu adoro me esvaziar na presença de Deus. É quando eu estou dirigindo.
Eu estou dentro do carro e eu começo a conversar. Eu não estou conversando comigo mesmo, eu estou conversando para Deus e aliviando toda a tensão na presença de Deus. E é isso que a Bíblia ensina. Converse com Deus, procure tirar um momento de silêncio para a sua mente acalmar. A sua mente está muito atribulada. Você vive pensando e só pensando e só pensando. E escute, isso não te ajudou a resolver problema nenhum, isso só te atrapalhou mais. Roubou sua paz, roubou o seu sono, roubou a sua energia de trabalhar no dia seguinte. Pensa só. Então descansa. Descansa. Aquiete a sua mente. Olha o que diz o Salmo 55, versículo de número 22. Lance a tua carga sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Não permitirá nunca que o justo seja abalado. Lance a sua carga no Senhor. Pare de ficar absorvendo tudo que é carga para você. Algumas pessoas estão com a mente atribulada porque, além de aumentar as cargas que elas têm delas mesmas, não se esvaziar em Deus, ainda pega a carga de outros. Você está querendo pegar a carga de todo mundo. É todo mundo da sua família, você puxa a carga para você. Você está puxando a carga do filho, puxando a carga da filha, puxando a carga do sogro, da sogra. Puxa a carga de todo mundo e você não está aguentando mais. Então precisa se aliviar em Deus. Ao invés de puxar um monte de carga para você, você tem que aliviar suas cargas em Deus. Deus quer que você chegue diante dele para você se aliviar, e não para você ficar pegando um monte de carga a mais. Isso está roubando sua paz, isso está roubando o seu sono, isso está drenando suas energias. Lance a sua carga sobre o Senhor. Conte com a ajuda dEle, mas conte com a ajuda do Senhor mesmo. Para essa situação que está atribulando a sua mente, conte com a ajuda de Deus. Eu ouvi a história de uma família que morava longe da cidade, e a maneira que eles tinham para cozinhar era com fogão a lenha. Então o pai saiu para trabalhar no campo e falou para o filho: filho, sua mãe vai preparar o almoço e nós não temos lenha nenhuma no nosso fogão. Vai lá fora, corta a lenha para alimentar o fogão. E o filho falou: adolescente, tá bom pai, eu vou. E ele foi e ficou a manhã inteira, era um toco bem grosso, a manhã inteira com um facão tentando cortar um pedaço, mas horas trabalhando, e ele não conseguiu tirar um pedaço de madeira para levar para o fogão a lenha. Depois de muitas horas trabalhando, o pai está chegando do campo e vê o filho lá, batendo no toco, pá, para tentar, pá. E o pai viu o filho fazendo aquilo e falou assim: filho, você não conseguiu nada ainda? Não pai, não consegui não. É lógico, você não está colocando toda a sua força aí? E o menino: como não estou colocando toda a minha força, pai? Olha a minha camisa como é que está. O menino todo sujo, suado. Eu estou aqui desde cedo trabalhando, estou colocando toda a minha força. E o pai virou e deu uma risada assim, meio aqui de deboche, falou assim: ô filho, é claro que você não está colocando toda a força. Quando o menino viu o pai falar isso, ele ficou irado, falou assim: pai, eu estou me acabando aqui, e o senhor está dizendo que eu não estou colocando toda a força? Eu estou colocando toda a força. E o pai falou: não está não, meu filho. Você estaria colocando toda a sua força se você pedisse a minha ajuda para eu estar aí com você. A prova de que você não está colocando toda a sua força é porque você não pediu a minha ajuda para estar do seu lado. Sabe o que está acontecendo com algumas pessoas? Você está se arrebentando, está cansada, você está cansado, você está com um nível de estresse muito alto, porque você está querendo fazer as coisas do seu jeito. Você não está pedindo a ajuda do pai que poderia estar do seu lado para te ajudar a resolver isso. Sabe o que acontece com algumas pessoas? Elas ainda reclamam e falam bem assim: ninguém me ajuda, parece que Deus não está vendo, que eu estou aqui me esforçando, eu estou lutando o máximo para poder mudar essa história, Deus não me ajuda. Não, é porque você quer resolver do seu jeito, você quer resolver da sua maneira. Você, com uma oração, você faz uma oração e quer que Deus resolva você fazendo uma oração. Ele não resolveu, você pega e fala assim: deixa eu resolver do meu jeito. Aí você está cansada, você está cansado e está estressado.
Se queremos receber a verdadeira paz, nós vamos precisar de aprender a confiar no Senhor. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho para o Senhor, confia nele. Pare de ficar querendo estar no controle de tudo. Sabe qual é um dos grandes problemas que está roubando a sua paz? Você quer que tudo esteja no seu controle. Se não tiver no seu controle, você não fica em paz. Essa é a prova de que nós não aprendemos a descansar no Senhor. Descansar no Senhor é sair do controle e falar: Deus, eu entreguei isso nas suas mãos e eu confio de que o Senhor irá cuidar de mim. Se eu quero trilhar o caminho da paz, o terceiro ensinamento que eu tenho para você é: coloque em prática tudo aquilo que você aprendeu da palavra de Deus. Não basta apenas ouvir um culto como esse, uma mensagem como essa e dizer: que culto maravilhoso, que palavra, se não colocarmos em prática. Esse texto de Filipenses que fala sobre nós experimentarmos a paz, no versículo 9 diz: o que vocês aprenderam, o que vocês receberam e o que vocês ouviram e o que vocês viram em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. É colocar em prática, irmão. Nós precisamos colocar em prática o que Deus está nos ensinando, não apenas ouvir e falar que maravilhoso, mas praticar. Existe algo muito maravilhoso que nós temos na nossa igreja. Todos os domingos, irmãos, nós temos aqui palavras que nos orientam para ter uma vida abençoada. Deus fala aqui nesse lugar poderosamente através da sua palavra. É só a gente colocar em prática, irmão. Então, um culto como esse, você deve vir com um papelzinho, uma caneta, ou pelo menos com notas no seu telefone celular, e anotar 3 coisas que você vai colocar em prática no meio da semana. O que você ouviu aqui, que você sentiu Deus falar, e você vai aplicar no meio da semana, colocar em prática, irmão. Aí temos uma outra coisa muito maravilhosa. Nós temos as nossas células que acontecem no meio da semana. Então você anotou o que você vai colocar em prática, e quando chega no meio da semana, lá na célula, você vai testemunhar do que aconteceu na sua vida por você ter colocado em prática a orientação que você recebeu no domingo. Você vai lá para uma célula e fala: olha, eu ouvi Deus falar comigo, eu fiz assim. Aí outro irmão, ele também ouviu Deus falar com ele, ele testemunhou, e eu fiz assim. E olha como é que isso faz com que todos cresçam, com que os testemunhos fortaleçam a nossa fé, a nossa caminhada, irmão. É colocar em prática. Olha o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Se nós escutarmos aqui uma palavra como essa e não colocarmos em prática, vamos estar nos enganando. Aí dizemos assim: é maravilhoso servir a Deus, é maravilhoso ouvir a palavra de Deus, só que isso não funciona na minha vida. Eu estou ouvindo de paz, mas eu não estou vivendo paz. E por quê? A palavra de Deus não é verdade? Não, é porque eu não coloco em prática aquilo que a palavra de Deus me ensina. Por isso. Então precisamos colocar em prática, irmãos. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. Olha o que o texto diz: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, eu irei assemelhar este homem a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva e a corrente e os rios sopraram e os ventos e combateram contra aquela casa, e ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Sabe o que isso aqui significa? É que se nós praticarmos a palavra de Deus, vai soprar o vento, vai soprar a tempestade, vão vir os ataques do inimigo, mas a gente vai permanecer firme, porque nós estamos na rocha. Na rocha. É isso. Pode dar um aplauso ao Senhor. Nós precisamos, irmãos, estar colocando em prática.
Olha aqui o quinto ensinamento para eu experimentar uma caminhada de paz. Se eu quero experimentar uma caminhada de paz, eu preciso aprender a pedir perdão e liberar perdão. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe por que muitos não estão conseguindo viver uma trajetória de paz? Porque estão com uma raiz de amargura dentro do coração. Você está alimentando uma amargura dentro do seu coração. Lá na sua família, alguém fez alguma coisa contra você e você está corroendo isso dentro de você. Sabe o que isso faz? Isso faz com que o seu sono ele seja roubado. Alguém fez algo contra você lá no seu trabalho e você está alimentando isso dentro de você, corroendo. Isso deixa seu coração acelerado, isso faz você pensar nessa pessoa na hora que come, faz você pensar nessa pessoa na hora que você vai dormir. Talvez foi na sua célula ou aqui na igreja. Alguém fez algo que você não gostou e você fica pensando com isso, você não libera essa pessoa do seu coração. Cada vez mais o seu coração está cheio, e isso está roubando a sua paz. Irmão, agora pensa comigo, ser inteligente. A pessoa te fez o mal e você ainda leva ela para a cama para ela ficar dormindo do seu lado, infernizando o seu sono. É inteligente isso? É inteligente? Então fala para o seu vizinho: libera, irmão. Libera. Ninguém me deve nada. Lembra aquilo que a gente falou aqui? E por diversas vezes eu ensino para vocês. Quando eu tento pensar assim, ai meu Deus do céu, quer saber? Ninguém me deve nada. Está liberado. Por quê? Senão isso vai roubar a minha paz. Agora é você que escolhe. Você quer continuar com a sua mente do jeito que está, atribulado, com o seu coração do jeito que está e não liberar a pessoa, ou você quer liberar a pessoa e viver em paz? O que é que você decide? Decida viver em paz. Você está carregando um defunto nas suas costas. O negócio aconteceu há muitos anos atrás, aconteceu há um tempão atrás, você está carregando nas suas costas. É inteligente esse negócio? Libera. Por quê? Porque você quer viver em paz, irmão. Tem que viver em paz. Agora, eu também preciso pedir perdão. Se eu quero trilhar um caminho de paz, eu preciso pedir perdão. Existem pessoas que elas, talvez, eu não fiz nada de errado, mas ela acha que eu fiz. Então, tá bom, me perdoa. Em casa mesmo. Você está lá em casa, e aí brigou com a esposa brigou com você. É inteligente a gente dormir brigado, irmão, com a esposa? Pensa aí comigo. Tá doido? É uma noite fria, atribulada, não tem carinho. Ai. Estou entendendo, irmão, aleluia. Então, e o que Deus faz? Deus faz você vir para um culto como esse, para quê? Para poder resolver as coisas. Pede logo perdão, acabar o culto, vai comer uma pizza, chega em casa feliz da vida, namora a noite toda, aleluia, e fica tudo certo. Fala a Deus. Tem gente que chegou aqui para esse culto meio que arranhado, discutiu em casa hoje de manhã, brigou no meio da semana, os dias inteiros aí, tinha situação para resolver. Aí Deus está falando assim: libere e fica tudo em paz. Não tem porquê vocês viverem atribulados do jeito que está vivendo. Fique em paz, irmão. Aleluia. Sabe o que a Bíblia diz? No que depender de vocês, vivam em paz com todos. No que depender de vocês, viva em paz com todos. Diga, com todos. Diga para o vizinho que está do seu lado, incluindo você. E tem uns camaradas que é complicado a gente viver em paz, né? Mas é até eles. Porque senão eu acabo atraindo a tempestade dos outros para mim. Se eu não viver em paz, eu vou atrair a tempestade dos outros para mim. Agora, olha aqui o outro ensinamento para trilhar esse caminho de paz. Se nós queremos trilhar um caminho de paz, precisamos de decidir também que nós não vamos ouvir o que rouba a nossa paz. Aleluia! Ô irmão, existem pessoas que param para conversar com a gente que rouba a nossa paz. É ou não é? Ô gente atribulada, é ou não é? Mas não é só gente não, tem um monte de coisa que você escuta que rouba a sua paz.
Alguns acordam aqui de manhã e já liga logo a televisão. E na hora que ele liga a televisão, já fica lá o repórter falando bem assim: atenção, atenção, o helicóptero sobrevoando a ponte Rio-Niterói. Acidente com 4 feridos, acidente com 4 feridos. Passa agora lá, chacina aconteceu em Vigário Geral. Mataram 54. Aí o cara está ali alimentando aquilo. Aí você fala: eu quero ter um dia de paz. Como é que você vai ter um dia de paz assim, irmão? Diga: está amarrado. Não pode, está repreendido. Você já acorda ouvindo notícia. A economia está uma desgraça. E isso vai acontecer. E o clima, e mais aquilo. Aí você fala: meu Deus do céu, o mundo está acabando, Jesus. Por quê? Porque o que você alimenta o seu ouvido é o que vai direcionar o seu estado emocional. Eu preciso decidir de que eu não vou ouvir aquilo que vai me atribular. Algumas pessoas se aproximam de você e elas querem atribular você com as conversas dela, irmão. Você precisa aprender a se proteger disso. Ó, eu já tenho um monte de tribulação na minha vida. Você tem um monte de tribulação? Diga: ai, 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 eu tenho um montão de problema. Aí vem alguém e fala assim: você está sabendo da última que aconteceu? Rapaz, vou te contar uma. Eu não quero saber nenhuma, irmão. Eu já estou com as minhas tribulações todinha aqui. Eu vou entrar nessa? Tá doido? Irmão, não entra nessa conversa fiada não. Você tem que saber do seu problema. Cada um cuida do seu lá. Se eu não posso ajudar, eu não vou me meter no problema de ninguém. Eu vou aqui cuidar das tribulações que eu preciso cuidar. Viver ali confiando no Senhor e experimentando a direção dele para solucionar as minhas tribulações. Aleluia. Faz um carinho no vizinho que está do seu lado e fala: eu estou amando você ouvir essas coisas aqui. O 6º ensinamento: se eu quero experimentar paz no meio da caminhada, eu preciso aprender a descansar no momento da tempestade. A tempestade está vindo. Se a sua casa está na rocha, você vai descansar. Se a sua casa não está na rocha, aí você fica atribulado. A Bíblia diz que veio o vento, veio a tempestade, e essa casa, ela não caiu, porque os seus alicerces estavam na rocha. Está vindo uma tempestade sobre você, está vindo uma grande fúria contra você. Descanse no meio dessa tempestade. Jesus, ele ensinou para os seus discípulos isso. Quando eles estavam atravessando o mar, e veio uma grande tempestade para assolar o barco que eles estavam, Jesus estava dormindo. E por que Jesus estava dormindo na hora da tempestade? Porque ele quis ensinar para os seus discípulos: a verdadeira paz é você dormir no momento da tempestade, descansar no momento da tempestade. Pastor, mas isso é muito doido. É por isso que é a paz que excede a todo entendimento. É doido mesmo. Eu ouvi a história de uma exposição de quadros que aconteceu no século XVII na Inglaterra. O objetivo dessa exposição era que os pintores eles fizessem um quadro que melhor representasse a paz. Então um desenhou um quadro, uma lagoa bem calma, o sol se pondo e aquela luz no sol, e ele disse: isso aqui representa a paz. Aí um outro pintor, ele fez uma criança amamentando no colo da mãe, e ele disse: esse quadro com essa criança amamentando no colo da mãe representa a paz. Um terceiro pintou um céu todo azul com algumas nuvenzinhas brancas, e ele disse: esse céu representa descanso, ele representa a paz. Aí o quarto, ele desenhou uma grande tempestade, nuvens negras no céu, ele desenhou raios caindo, ele conseguiu desenhar no meio do penhasco as ondas batendo nas rochas, algo tenebroso demais. E quando o cara foi avaliar, ele disse: bom, nós pedimos para que eles desenhassem, pintassem um quadro que representasse paz. Esse que desenhou a lagoa com sol, maravilha, tem tudo a ver com paz. Esse que desenhou
a criança no colo amamentando também tem tudo a ver com paz. O que desenhou o céu azul também tem tudo a ver com paz. Mas você, acho que você não entendeu a mensagem. Nós pedimos para você desenhar um quadro que representasse paz. Você não está mostrando paz aqui. E aí o pintor falou assim: tô sim, vem cá que eu vou te mostrar. Está vendo aqui no meio dessa tempestade toda, dessas ondas, desses raios? Você está vendo lá no meio da rocha um buraquinho, uma fenda? Sim, estou vendo. Então olha aqui, ó, lá no meio do buraquinho que tem nessa rocha, tem um passarinho. Ele está dormindo e descansando no meio de toda essa tempestade que está acontecendo lá de fora. A verdadeira paz é você descansar no momento das tempestades da vida. É essa paz que Deus quer trazer para nós, a paz que excede todo entendimento humano. É essa paz. Se eu quero experimentar paz, trilhar esse caminho da paz, eu preciso ajudar outras pessoas para que elas vivam paz também. Ajude outras pessoas, irmão. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, versículo de número 9: não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo nós colheremos, isso se nós não houvermos desfalecido. Semeie o bem para outras pessoas e você vai colher o bem na sua vida. Semeie a paz para outras pessoas e você vai colher a paz dentro da sua casa. Sabe, e muitas vezes eu semeei diversas coisas na vida das pessoas. Quando eu menos imagino, algo vem para a minha vida e eu falo assim: mas eu nem estava esperando isso. Sabe o que é isso? É a colheita que vem de algo que eu semeei há um tempo lá atrás. Então semeie, a palavra de Deus é verdadeira. Nós não podemos nos cansar de fazer o bem. Talvez você está pensando assim: mas eu estou fazendo e eu fiz. Irmão, quando você menos esperar, coisas muito boas da parte do Senhor irão acontecer na sua vida. Coisas muito boas da parte do Senhor irão acontecer na sua casa, irmão. Gálatas capítulo 6, versículo 7: tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Se eu semear paz, eu vou colher na minha vida paz. Eu vou dar um exemplo para você do que é fazer esse envio de paz, ministrar paz para os outros e você receber. Vem cá, Alex, você vai ser o meu ajudador do teatro aqui. Que isso nada, porque aí eu vou contar para todo mundo aqui o que a Camila faz com você, entendeu? Olha só como é que é. Vamos supor que eu peguei o Alex aqui e ele vem se aconselhar comigo e me pedir ajuda porque todo dia ele chega em casa e a Camila está batendo nele. Irmão, é verdade isso aqui, você não vai gritar misericórdia por ele? Aí ele fala bem assim: pastor, não estou aguentando mais, eu chego em casa e ela briga comigo, e ela vem, e ela me bate mesmo violento. Aí eu vou ajudar ele, aconselhar ele. Só que quando eu vou aconselhar ele, e ele me conta isso, eu lembro, e de vez em quando eu estou chegando em casa, a pastora Valéria também está me dando os coros, ela me bate também, irmão. Agora vocês... Então, eu vou falar para ele bem assim: ô Alex, você precisa conversar com ela. Ora junto, leva ela para comer uma comida japonesa, Alex. Cara, aí ó, eu estou aconselhando ele. E nessa que eu estou aconselhando ele para resolver um problema dele, e eu estou passando pelo mesmo problema, parece que a ficha começa a cair em mim assim, ó. E eu falo: meu Deus do céu, eu preciso colocar isso em prática na minha vida. Aí eu abençoei ele e eu vou para casa e isso abençoa a minha casa. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Quantos de vocês aqui já tiveram que aconselhar alguém, dar uma palavra de paz e de ajuda para alguém, e a palavra de paz que você semeou nessa pessoa era a palavra que você estava precisando para a sua própria vida? E porque você semeou isso na vida da pessoa, a ficha caiu em você assim, você falou: caraca, é isso que eu preciso fazer. Já aconteceu com você isso?
tudo que o homem semear, isso ele colherá. Então, se você semear uma palavra de paz para a vida de pessoas que Deus vai colocar no seu caminho, essa palavra de paz, ela vai se voltar para você e para sua casa, no nome de Jesus. Dê um aplauso para esse bonitão aqui. Hoje ele vai lavar a louça, quando chegar em casa não apanha mais. Para concluir, eu quero ler com você Salmo 29, versículo 11. Salmo 29, versículo de número 11. Olha o que diz a palavra de Deus. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Talvez você chegou aqui, você tem estado sem forças, porque as pressões que você tem enfrentado têm sido pressões muito grandes nos últimos dias. Deus está renovando as suas forças aqui nesse lugar hoje. E Ele vai proporcionar para você a paz que excede a todo entendimento na sua vida e na sua casa. Por favor, fique de pé. Oh, meu Deus.